Graça e paz a todos. Amados, no livro de Números fala sobre a missão de reconhecimento a Canaã. Deus havia falado para Moisés para mandar escolher alguns para poder ir à missão, os espias, e eles olharem lá como a terra de Canaã era. E Moisés falou para eles subirem para o Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra é, como o povo é, se os muros são altos, baixos, se o povo é fortalecido ou não, se a cidade é próspera, se tem plantações ou não, se tem florestas, para ver, para reconhecer a terra que eles iam herdar. E existe um plano, uma estratégia antes de possuir aquilo que o Senhor nos prometeu. E só Josué e Caleb que vieram com fé, né? Eles viram tudo que os outros viram. Realmente as pessoas eram poderosas, os muros eram altos, tinham homens bem armados, a cidade tinha um muro altos, era bem protegida. Mas os outros espias só tinham um pensamento negativo. Nós não vamos conseguir, porque eles são fortes, são altos, o muro cerca a cidade, é gigantesco, não vai ter como, eles são numerosos, mas Deus havia feito uma promessa que eles iam conseguir. Então, moral da história, eles preferiram dar credibilidade ao que eles estavam vendo, à criação, do que credibilidade ao Criador. E no capítulo 14 do livro de Números, fala sobre a revolta do povo. Preste atenção que diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Eles disseram assim, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então, não seria melhor voltarmos para onde nós estávamos, prisioneiros dos egípcios, escravos dos egípcios? Isso nos remete à atual era da gente. Deus, esse deserto é sofredor. O deserto do casamento, a solidão, o processo de repúdio, de desprezo, é muito doloroso. Por que o Senhor tocou no meu casamento, Senhor? Por que o Senhor não deixou como eu estava? Ah, mas vocês estavam sendo escravos do pecado. Ah, sim, mas é bem melhor do que estar escravo do pecado, porque pelo menos eu estava com meu cônjuge. Então é como se fosse isso. Eles preferiam voltar para o Egito do que sofrer tudo aquilo que eles estavam sofrendo. Porque esse sofrimento, essas provações, era necessária para eles poderem herdar a terra prometida. Assim é o casamento, assim é a família. A nossa luta não é contra os cônjuges, não é contra as coisas que nós estamos vendo. Esses espias, a não ser Caleb e Josué, mas os outros, a luta deles era o que eles estavam vendo. O poder aqui na terra, o poder dos seus inimigos. Eles estavam olhando para as coisas terrenas e não para as coisas celestiais. Nós sabemos que a nossa luta é nas regiões celestiais. Então continua aqui, Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, 2 pontos. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Então, Josué e Caleb falaram que a terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará, olha só, olha a diferença, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós, o mesmo conosco. Se o Senhor se agradar de nós, nessa luta pela família, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é viver uma vida de religiosidade, de regras. Não, não é isso. O Evangelho não é isso, nunca foi. É viver uma vida de comunhão com o Senhor. Vai ver as consequências da nossa comunhão.
que aquele que roubava não rouba mais, aquele que vivia fazendo fofoca não faz fofoca mais, aquele que vivia se masturbando não se masturba mais, aquele que traía não trai mais, aquele que entendeu que o casamento até que a morte separe, mesmo quando houve o adultério ou não, ou houve o abandono, mas vocês sabem hoje que mesmo se o seu cônjuge esteja com outro ou não, mas está divorciado, continua sendo seu cônjuge, e se você se casar com outra pessoa, vocês vão estar em adultério. Então, se vocês entenderem isso, o Senhor vai se agradar de vocês. Então, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Como é que é ser rebelde como o Senhor hoje em dia? Ah, não. O pastor da minha igreja falou que eu posso me casar com outro porque o meu cônjuge adulterou ou ele me abandonou. O meu pastor falou que ele que não pode se casar com outro porque ele que me repudiou, mas eu que fui repudiado, eu posso me casar com outra. Então, vocês estão sendo rebeldes com o Senhor. Vocês estão olhando, dando valor ao que o homem diz e não ao que o Senhor diz. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Olha a proclamação de Josué e Calebe. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, nós não temos que ter medo do que nós estamos vendo. Ah, o Wellington é duro. E quem falou que seria fácil? Onde foi fácil para Josué e Calebe? Por mais que eles tinham um pensamento positivo. Porque eles criam no que o Senhor disse. Se o Senhor disse que nós vamos herdar a terra prometida, nós a herdaremos. Mas esse trâmite até a terra prometida é um trâmite de muitos espinhos, muitas provações. Então, para que nós não tenhamos medo. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Queriam apedrejar Josué e Calebe, porque eles falaram isso. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga, eu os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Então, Deus estava falando, Moisés, vou te poupar, mas o rosto vou fulminar, vou acabar com todos, devido à dureza do coração deles. Moisés disse ao Senhor, olha, agora há o poder da intercessão, de entrar na brecha. Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu como juramento, por isso os matou no deserto. Então, se nós desistirmos, nós vamos dar péssimo testemunho. Deus tirou eles do casamento, endureceu o coração do cônjuge, para eles darem esse testemunho de crer mais nos homens do que em Deus. Eles preferiram, esperei demais por esse momento da restauração do meu casamento, vou me casar com outra pessoa. É esse testemunho que vocês vão querer dar? Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo o prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade. Olha só, preste atenção nessa parte. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Então aqui está dizendo o quê? Deus perdoa, mas se bem que não deixa o pecado sem punição. Todos vocês aí, que hoje estão clamando pelo cônjuge, vocês que entenderam que são pecadores, se arrependeram dos seus pecados, que não é só acusar o cônjuge que foi, não. Vocês pecaram também.
se arrependeram dos seus pecados. Vocês vão pagar, mesmo arrependido pelos seus pecados, pelos pecados de vocês. Mesmo assim. Porque ele não deixa aqui, o pecado sem punição. Porque ele é justo. Não é essa de, não, me arrependi, zerou. Tudo que você fez de errado vai ser zerado. Não, vai ter punição. Tá? E quando fala assim, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Preste atenção nisso. Porque nós sabemos que o pecado de um não passa para o outro. Mas tem que entender o que está dizendo aqui. Agora, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como este povo tem se perdoado desde que saíram do Egito até agora. Então, Moisés está pedindo a Deus que perdoa mais esse pecado do povo, como o Senhor tem perdoado eles até agora. O Senhor respondeu, eu o perdoarei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então, isso aqui mostra o quê, meus amados? Vocês, quando não creem que Deus endureceu o coração do cônjuge de vocês, que vocês que creem, vocês pensam em desistir, que já passou 10 anos, seja o que for, vocês que preferem crer no que o pastor diz, que não, vocês podem se casar com outro, vocês estão tratando o Senhor com desprezo. Com desprezo. Agora vou pular aqui, no partir do versículo que fala sobre o castigo do povo. Diz assim, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, como mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos. Aqui estava dizendo que aquele povo de dura cerviz iria morrer no deserto. Eles não iam para a terra prometida. Mas os filhos dele, eles iriam herdar a terra prometida. Só que eles só vão poder herdar a terra prometida depois de passarem até a última pessoa daquela geração morrer. Sobrou um ainda daquela geração iníqua. Teria que morrer. Quando morresse aquele último, aí sim eles iam herdar a terra prometida. Mas os seus filhos iriam sofrer nesse deserto junto com os pais, até acabar o último sobrevivente daquela geração. Então, por isso que fala que os filhos, pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração, eles iam sofrer as iniquidades do pai. Os pais falaram que não conseguiriam. Então, Deus não se agradou da falta de fé daquele povo. Mas os seus filhos iriam herdar a terra prometida. Mas eles iriam continuar naquele deserto junto com os pais, até que o último pai deles morresse. Aí sim, eles iriam para a terra prometida. É isso que acontece nos dias de hoje. O que acontece na família? Quando há um divórcio, quando há uma separação, os filhos sofrem pela iniquidade dos pais. Há uma separação, provavelmente um dos cônjuges, às vezes, na maioria das vezes, se casa com outra pessoa. Né? Tem confusão, conflitos, divisões de bens. A vida dos filhos se torna um dilema. Eles sofrem pela iniquidade dos pais. E muitas das vezes isso serve como exemplo para eles. Aí os filhos veem o quê? O meu pai se divorciou da minha mãe. Meu pai vive feliz com outra família. E os nossos filhos passam a ter um irmão de uma outra família. E muitas das vezes o cônjuge repudiado também se casou com outro. Então esses nossos filhos passam a ver que isso é normal, porque está vendo o pai feliz, a mãe feliz, e já está em outra família. Mas é a felicidade segundo o mundo que gera morte. Vocês estão entendendo?
a iniquidade dos pais passa para o filho. O que é? Não é o pecado. São as más obras. Mas quando há uma libertação, quando o Espírito Santo desce sobre aquela pessoa que é um eleito de Deus, ele vai entender. Vamos supor, meus pais, meus avós, meus tataravós, são todos divorciados. Nem existem mais, né? Nem meus pais existem mais. Então são todos divorciados. Eu testemunhei tudo isso das gerações passadas. Então, para mim, isso, antes da minha conversão, para mim isso era normal. Estamos felizes, vamos nos casar. Acabou o amor, cada um para o seu lado e vida que segue. Era assim que eu pensava, meus amados. Então, o Espírito do Senhor veio e habitou em mim. Hoje eu sei que o casamento até que a morte se separe. Tá bom? Então, meus amados, era isso que eu queria falar com vocês. Vamos perseverar, vamos buscar o Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos estudar e colocar todos à prova. Nunca peço para vocês acreditarem em tudo que eu estou falando, porque eu sou falho. Mas eu falo sempre para vocês, vão se debruçar nas Escrituras, tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.